Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 1.180 inscritas e inscritos nesse canal. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para falar sobre declarações racistas, né, que 3 pessoas brancas deram sobre o carnaval, e 2 dessas pessoas, no caso, é o casal Vitor Belfort, que é um lutador de MMA, e a outra, a sua companheira, a Feiticeira, né, que era feiticeira no programa de auditório aí, lá nos anos 90. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Ambos, esse casal, hoje são protestantes, e eles disseram que no carnaval existe evocação de demônios. Sempre bom a gente pautar essa discussão, família, no conhecimento, e no conhecimento do estudo bíblico. É melhor dizendo, no conhecimento do estudo sobre a Bíblia. Importante salientar. Por quê? Porque quando pessoas que são protestantes, já explicamos aqui, cristianismo é uma outra coisa, protestantismo é uma outra coisa, catolicismo é uma outra coisa, né? São coisas completamente diferentes. Quando pessoas protestantes, com base, segundo elas, na Bíblia, falam que existem evocação de demônios dentro das manifestações religiosas africanas, essas pessoas precisam provar, para não serem chamadas de racistas, se forem brancas, logicamente, porque só branco para ser racista, preto não pode, já explicamos isso aqui várias vezes. As pessoas precisam provar, com base no seu livro dito revelado, onde está escrito ali que permite que elas façam tal acusação. E aí, como a gente estuda, eu estudo a Bíblia, né? Eu não sou protestante, sou de Umbanda, como já falei aqui várias vezes. Eu estudo a Bíblia, não há rigorosamente nada na Bíblia que sustente tal afirmação. Então, de onde que vem isso? Do racismo. Se as pessoas são racistas, é assim que elas têm que ser tratadas. Outra coisa que é importante salientar: por que de tantas manifestações religiosas, vamos dizer, de tantas manifestações religiosas, né? Visões, cosmovisões que existem no mundo, você tem aí islamismo, judaísmo, catolicismo, protestantismo, taoísmo, budismo. Você tem várias manifestações religiosas no mundo, né? Você tem aquelas pessoas que são mormons, né? Que são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Você tem os testemunhas de Jeová. Você tem N manifestações religiosas mundo afora. Por que a única manifestação religiosa, segundo essas pessoas racistas, que supostamente faz invocação de demônios, são as religiões de matrizes africanas? Vocês já se perguntaram isso? Porque veio da África. Agora, o budismo, ele também vem da África. Já explicamos aqui, é sempre bom a gente ressaltar, por exemplo, que o budismo ele é uma manifestação africana na diáspora da Índia. De acordo com Chikanta Diop, sacerdotes do Kemet saíram do Kemet em momentos de turbulência que o Kemet estava passando, em razão de invasões estrangeiras, e foram para a Índia e levaram o culto africano para a Índia, lá dando raiz ao que seria mais tarde conhecido como budismo, e que não por acaso é uma religião agregadora, é uma religião que agrega, como as religiões de matrizes africanas agregam todas as pessoas, independente de classe, de raça, de gênero, de orientação sexual, de qualquer coisa, né? Então, as manifestações religiosas africanas agregam. E as manifestações religiosas africanas, em nenhum momento, elas apontam o dedo para quaisquer outras manifestações religiosas e diz que ali há invocação de forças negativas, demônios e etc. Sempre repetindo, é importante a gente salientar. A palavra demônio vem do grego daemon, que significa inteligência, essas coisas. A palavra satã vem do hebraico, né? Porque os hebreus, que são personagens famosíssimos na Bíblia, né? O povo que teria escrito a Bíblia, os hebreus ficaram 400 anos no Kemet e teriam associado Set a Satã. Importante salientar. Set não tem rigorosamente nada a ver com Satã. Eles estavam se referindo à questão apenas etimológica. Porque Set seria, já explicamos isso aqui várias vezes,
dentro da cosmovisão africana, aquela entidade responsável pelos defeitos dos seres humanos, como Alcer, seu irmão, o Osíris, chamado no Ocidente de Osíris, é a entidade responsável pelo lado positivo, pelas qualidades dos seres humanos. É importante salientar isso. Já derrubada essa visão desse casal racista, que inclusive, essa mulher, é importante salientar, família, essa mulher chamada feiticeira, né? Ela pode-se dizer que ela era uma espécie de prostituta, se a gente for falar isso. Nada contra as prostitutas, por quê? A prostituição, ela é uma profissão que muitas pessoas praticam, homens ou mulheres. Agora, como ela, dentro da sua religião agora, sataniza as prostitutas, quem é ela, né, hoje em dia, para apontar o dedo para quem quer que seja? Reparem, sendo ela que já fez trabalhos de prostituição. Logicamente, quem foi a feiticeira, vocês sabem quem é dos anos 90, aí sabe. Quem foi esse personagem do programa de auditório, que era comandado pelo Luciano Huck, que hoje está na Rede Globo de televisão. Né? Por exemplo, né? Camisas, roupas sensuais, né? Esses gestos sensuais, aquela coisa toda. Sempre apelando para o sex appeal, mulher loira, branca, o símbolo de beleza que o Brasil sempre manifestou e sempre motivou e sempre incentivou, né? Essa mulher fazer esse tipo de papel para hoje fazer esse papel ridículo e racista de associar as religiões de matriz africanas à invocação de demônios, porque no carnaval deste ano, de 2025, muitas escolas de samba, a maioria delas que nasce em periferias e favelas que foram majoritariamente povoadas por africanos, porque o racismo determinou que as pessoas pretas morassem em morros, favelas e periferias, escolas de samba que nasceram nesses lugares, portanto, graças às organizações africanas nesses lugares, em diáspora, logicamente, né? Africanos em diáspora, que eu estou me referindo, graças a negros que trabalharam para construir escolas de samba, este ano as escolas de samba estão homenageando, grande parte delas, os seus orixás, seus ancestrais. Nada mais natural. Se fosse escola de samba da Alemanha, iriam homenagear os ancestrais alemães. Né? Nada mais natural. Se fosse japonês, idem. Se fosse chinês, idem. Se os chineses tivessem ido para as periferias aqui, se os alemães tivessem ido para as periferias aqui, iriam fazer exaltação à sua cultura ancestral. Ora essa. Estamos fazendo exaltação à nossa cultura ancestral, quando a gente, dentro das nossas, repetindo, dentro das criações de pretas e pretos que foram obrigados a viver em favela, construíram, desenvolveram, né, criaram, fundaram escolas de samba. Nada mais natural que essas pessoas façam carnavais, façam enredos, sambas enredos, exaltando a cultura africana. Qual é o problema disso? Lembrando que religião ou cosmovisão, como a gente prefere falar, são manifestações culturais que quaisquer povo tem, ou quaisquer povos têm. Dito isso, o Paulo Barros, que é um carnavalesco branco, racista e homossexual. Então, é importante a gente salientar. O racismo não tem rigorosamente nada a ver com gênero, nada a ver com orientação sexual, nada a ver com classe, nada a ver com coloração partidária. Racismo está pautado no fenótipo. Então, um branco, gay, pode ser racista sim, sem problema nenhum. Paulo Barros demonstrou isso na sua última fala, quando ele disse que não gosta, ele tem direito de dizer que não gosta de enredos afro, não, são enredos com temática africana, como já nos ensinou o grande John Henrik Clarke. Afro não quer dizer nada, são enredos com temáticas africanas. E Paulo Barros disse que não gosta e disse que tem direito de não gostar. Por que ele diz que não tem direito de gostar, né, com todas as letras, foi o que ele disse, né, de temáticas africanas dentro de escolas de samba, como a que ele hoje em dia trabalha, que é a Vila Isabel, onde viveram escravizados no Morro dos Macacos, porque ali no bairro de Vila Isabel era a Fazenda dos Macacos, como inclusive já falou um samba enredo da Vila Isabel, foi na Fazenda dos Macacos, a preferida do imperador. Que imperador é esse? Dom Pedro II, o pai da princesa Isabel. Por isso que ali se chama Vila Isabel, aquele bairro ali.
E no pé do Morro dos Macacos, né, onde tem ali, por isso que o Morro dos Macacos leva esse nome, porque está dentro do terreno da antiga Fazenda dos Macacos, o senhor Paulo Barros, racista, sempre bom a gente apontar o dedo e dizer porque ele é racista, né, disse tal coisa. Ora, ali existiam pretos escravizados na Fazenda dos Macacos. E não por acaso, Martinho da Vila e outros deram muito força para a criação da Vila Isabel. Martinho da Vila é o quê? Loiro? De olhos azuis? Não, ele é preto. Né? Martinalha, a filha do Martinho da Vila, é preta. Né? Então, e a filha Isabel, terra de Noel, inclusive já fez samba, né? Homenageando a Noel Rosa, que era uma figura ilustre dali do bairro, e era branco. Né? Como o senhor Paulo Barros, Noel Rosa não era racista, até onde eu sei. Vila Isabel já fez também enredos com temática afro, como, por exemplo, em 1988, quando criou aquele brilhante enredo sobre o Quilombo dos Palmares, no centenário da suposta abolição, em 1988, onde o cantor Gera, e eu sou testemunha ocular, porque eu vi, ninguém me contou, o Gera cantava "Valeu, Zumbi, o grito forte dos Palmares, que correu terra, céus e mares", influenciando a abolição, isso influenciando mesmo em 1695, quando ele faleceu, até antes, quando ele foi assassinado, melhor dizendo, Zumbi dos Palmares, já estava influenciando a abolição. Zumbi valeu, hoje a vila é que zomba, é batuque, canta e dança, jongo e maracatu, vem menininha pra dançar o caxambu, e está fazendo menção a várias manifestações culturais africanas, e a pessoas pretas, como Menininha, mãe Menininha do Cantuá, a fundadora de um dos maiores candomblés da história do país. Ora, como que a Vila Isabel não vai fazer, por exemplo, enredos falando de africanidade, como ela fez Raízes, que foi um samba construído pelo Martinho da Vila, onde não tinha refrão. Não tinha refrão de samba. Ninguém me contou, eu vi. Até porque eu sou nascido e criado no Morro do Encontro, na Grajaú, Jacarepaguá. Estudei durante décadas em Vila Isabel, na Mário de Andrade, que é o nome de um escritor negro do Brasil, poucas pessoas conhecem, e depois fui estudar na Escola Municipal Assis Chateaubriand. Então, eu estudei ali e dei aula durante muito tempo no Vila Isabel Vestibulares, no pé do Morro dos Macacos. Então, aquela região ali eu conheço, talvez melhor até do que o próprio Paulo Barros. O Paulo Barros, que como carnavalesco é monossílabo, é insignificante, pode até ter ganho alguns carnavais aí, sem dúvida ganhou, né? Ele revolucionou com um carro chamado Carro do DNA, quando ele esteve na União da Tijuca, porque eu conheço o carnaval, família. Eu não sou folião, mas eu gosto de carnaval, eu gosto de desfile de escola de samba e eu gosto de história. Eu sou professor de história e eu odeio racistas, certo? Então, repetindo, o seu Paulo Barros, que fez um carnaval certa vez, onde, sim, revolucionou o carro do DNA, né? E ele ganhou o carnaval, naquele carro do DNA pela União da Tijuca. Depois daquilo, ele sempre tentou reproduzir o carro do DNA. Pode reparar, em todas as escolas para onde ele foi trabalhar, tentou fazer isso na Viradouro, tentou fazer isso agora na Vila Isabel, tentou fazer isso em várias escolas de samba. Neste ano, eu vi um pouco do desfile da Vila Isabel. Está lá de novo a tentativa de reprodução do carro do DNA, com aqueles fantasmas lá, todos eles levantando as mãos, esticando os braços, o mesmo padrão de carro alegórico, a mesma estrutura, não muda nada. Um merda desse, um lixo humano não reciclável como esse, racista, abre a boca para dizer que não gosta de temática afro. Ora, em primeiro lugar, o carnaval no Brasil, ele já fez uma série de homenagens a pessoas absolutamente irrelevantes para a cultura brasileira. Já fez homenagens a Xuxa, por exemplo, já fez homenagens a Roberto Carlos, e é irrelevante para a cultura brasileira, sabe por quê? Porque Roberto Carlos foi um cara ligado à ditadura militar, foi o cara que sacaneou Tim Maia, né? Foi um cara que sempre esteve próximo, muito próximo, aos ditadores durante a ditadura militar. Inclusive, o carnaval fez menção à própria ditadura militar, né? Então, assim, o carnaval no Brasil, ele, na verdade, historicamente falando, ele pouco falou de África. Essa que é a verdade. Sabe por quê? Porque é agora, de algumas décadas para cá, que nós estamos fazendo valer, ouvir a nossa voz. Não que antes nós não conseguimos. É porque agora, também pela força do advento das redes sociais, né, esse movimento ganhou ainda mais força, mais vulto, mais musculatura. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, nesta plataforma chamada YouTube,
e falar as verdades para quem quiser ouvir com base na história a partir da perspectiva do panafricanismo. Por exemplo, então, é importante salientar, porque durante muito tempo se fez enredo sobre temas absolutamente irrelevantes. Em 1989, a Imperatriz Leopoldinense, que ganhou o carnaval, fez um samba chamado Liberdade, Liberdade, Abrasada sobre nós, exaltando a princesa Isabel, que não teve nenhuma responsabilidade, nunca teve, tem alterar, nenhuma responsabilidade sobre a libertação da população preta. Sempre é bom repetir, nenhuma pessoa branca, não importa a questão sexual, a questão de orientação sexual, a questão de gênero, a questão de classe, de raça, de orientação partidária política, se é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, não importa. Pessoa branca nenhuma nunca teve, tem ou terá qualquer responsabilidade pela libertação das populações africanas no continente e na diáspora. Só nós, pretas e pretos, podemos nos libertar. Ponto final. Então, ninguém reclamou quando a princesa Isabel foi exaltada na avenida. Aliás, houve uma grita quando a própria Vila Isabel, uma grita da mídia burguesa, homenageou, por exemplo, né, num ano que eu não vou conseguir agora lembrar, a Venezuela, quando eles homenagearam Simão Bolívar. Mas houve grita por parte da mídia burguesa. Por quê? A mídia burguesa disse que a Vila Isabel estava exaltando a figura de Hugo Chávez. Né? Será que o Paulo Barros sabe quem é Hugo Chávez? Talvez não saiba. Né? Porque a capacidade cognitiva dele é limitada mesmo. Porque o racista tem capacidade cognitiva limitada, embora seja um criminoso. Porque racismo é crime no Brasil. Lei K.O. Procurem aí no Google que vocês vão saber de quem eu estou falando. Grande militante africano em diáspora, que foi do Partido Democrático Trabalhista, mas independente disso, ele é um homem preto que lutou contra o racismo e deputado federal que fez a lei contra o racismo. E é disso que a gente está falando aqui também. Então, é importante salientar, porque o carnaval, família, antes de mais nada, é uma manifestação cultural. Por mais que o carnaval não seja de origem africana, e não é, carnaval não é de origem africana, carnaval é de origem romana. Embora tenha influências no festival de Opet que se dava no Kemet, com carros alegóricos, etc., com alegorias, tinha festival de Opet. Um dia a gente fala melhor só sobre isso. Mas este carnaval, este modelo, formato de carnaval que nós verificamos aqui, tem raízes na Roma Antiga. E os portugueses são fruto deste império, né, chamado Roma, e trouxeram para cá esta visão que foi associada ao samba. O samba, sim, tem origem africana. Aliás, a Vila Isabel, que o Paulo Barros talvez não conheça a história dela, o Nilo de Vila Isabel, fez um enredo falando sobre o próprio samba. Samba, pode procurar no Google que vocês vão encontrar. Né? Inclusive, foi o autor do samba foi Martim da Vila. Então, o carnaval, como eu estava falando, o carnaval em si, ele não tem origem africana, mas o samba tem. O samba é de origem africana. Os batuques, os tambores, os ritmos, tudo que a gente hoje curte aqui, reggae, samba, rhythm and blues, rap, funk, jazz, é de origem africana. O tango é de origem africana. Então, se uma pessoa que está empregada e ganha muito dinheiro, uma pessoa racista, branca, que está empregada e, repetindo, ganha muito dinheiro, né? Que tem seus méritos, sim, ter estudado, ter se formado em artes plásticas, acredito eu, faz esse tipo de cospe no prato que está comendo, essa pessoa não pode estar na Vila Isabel. Ela tem que estar desempregada. Essa pessoa não pode trabalhar na escola de samba, não pode. Se ela não gosta de temática afro, não é que ela tem direito de não gostar, não. Ela não pode, porque o carnaval no Brasil, por mais que o carnaval não tenha vindo da África, ele é entendido como uma manifestação africana por conta do samba. Sem samba não há carnaval, família. É simples assim. Sem samba, sem batuque, sem bateria, sem os ritmistas, sem o agogô, a palavra agogô é de origem africana. Não há carnaval. E quem diz que você tem muitas temáticas afro por aí e que é tudo igual, não é. Porque a pessoa que fala isso, de novo, ela não conhece a história da África e também é racista. Né? Porque está delimitando o continente africano e as suas diferentes culturas numa coisinha só. E quem faz isso, o branco que faz isso é racista. E o preto que faz isso, ele é colonizado. Porque o Salgueiro já falou sobre tambor em um determinado ano, sobre enredo, já falou sobre Xangô no outro ano. A Beija-Flor de Nilópolis esse ano está falando do Laíla, mas ela não está falando necessariamente de temática preta, está homenageando o Laíla, seus carnavalescos. A Beija-Flor em 2001 homenageou Nana Gotimer, por exemplo. A Beija-Flor já homenageou os índios do Pará, né? A Beija-Flor em 1986, a Beija-Flor de Nilópolis em 1986 homenageou o futebol. A Beija-Flor já homenageou
Chico Buarque, já homenageou Alcione, já homenageou Maria Bethânia e ganhou carnavais, por exemplo. Né? Então, a temática afro nem sempre está presente, né, no carnaval. A Tuiuti, por exemplo, ela fez uma crítica ferrenha ao morcegão chamado Temer, por exemplo, e foi assim que ela se manteve no grupo de elite das escolas de samba do Rio de Janeiro. E veio para ficar, e tomara que fique. Então, família, dado o recado, carnaval é uma manifestação cultural, por mais que não seja de origem africana, ela se tornou africana aqui no Brasil. E a pessoa que não gosta de temáticas africanas, ela é racista. É simples assim. E é bom que eles se manifestem, por quê? Porque durante muito tempo a gente pensou que o racismo no Brasil ele era escondido, não é, ele é explícito. Ele não é implícito, ele é explícito. Como disse o grande Abdias do Nascimento, ele só é covarde, que é mais uma das manifestações do racismo, ele é covarde. Mas quando tem pessoas assim que se manifestam dessa forma, a gente tem que botar o dedo na cara delas e dizer, você é racista. Dado o recado, venham fazer todas e todos o meu curso de História da África e também de Letramento Racial, aula online comigo, aula síncrona, estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Curtam o carnaval de vocês, aproveitem bastante, descansem quem vai descansar e vá para a folia quem for. Rotep, África no Centro.